Finalmente saiu um teaser aqui de Vingadores Doomsday, ou como agora vai ser chamado aqui no Brasil, Vingadores Destino. Mas vamos falar um pouco desse teaserzinho que é muito emocionante, mas que ao mesmo tempo a gente já pode confirmar algumas teorias. Beleza, pessoal? Tudo certinho com vocês? O meu nome é Lorenzo. Galera, se você está chegando aqui de primeira mão, aqui a gente vai discutir todas as teorias, tudo de notícias possíveis que está saindo sobre Vingadores Doomsday. Então, se você é novo, se você está com expectativa para esse filme, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e já se inscreva também para não perder outros vídeos bem interessantes. Beleza? Então, vamos comentar desse teaserzinho, que esse teaser, ele na verdade ele é bem contínuo e ele pode confirmar uma teoria que estava tendo algumas semanas atrás. O teaser, a gente tem um leve vislumbre do Steve Rogers descendo da moto, pegando seu antigo uniforme de Capitão América, deixando ele jogado, por assim dizer, e a gente vê ele com uma criança no colo. E aí, dizendo Steve Rogers voltará em Avengers Doomsday. E o que a gente pode se basear nisso? Primeiro, aquele sim é o Steve Rogers que a gente vê lá em Vingadores Ultimato, em que ele volta no tempo e que ele acaba tendo uma vida com a Peggy, e agora ele tem um filho. Não sabemos se esse filho vai ser explorado para ser um novo tipo de Capitão América ou talvez algum outro herói, mas isso confirma uma teoria que estava tendo algumas semanas atrás, porque algumas semanas atrás saiu uma teoria de que Avengers Doomsday seria basicamente uma guerra civil 2 entre o Homem de Ferro e o Capitão América. Todo mundo conhece a história da Guerra Civil, né? Inclusive tem o próprio filme da Guerra Civil, que basicamente é Capitão América versus Homem de Ferro. Porém, essa vai ser algo diferente, porque a teoria diz que o Destino ele sofreu um acidente por conta da mudança que o Steve Rogers ele fez. Então, no momento em que o Steve Rogers estava devolvendo as Joias do Infinito, acontece que isso fez com que causasse um acidente e a esposa e filha do Destino morressem. Isso confirma que, na verdade, o Destino ele vai ser uma variante do Homem de Ferro. Só que a gente não sabe ao certo se essa variante do Homem de Ferro pode ser a variante que seja o Victor Von Doom ou até mesmo o próprio Tony Stark. E por que eu falo isso? Porque podemos pressupor de que esse Doutor Destino ele pode ser uma variante do Tony Stark justamente por conta que ele tem uma filha, por conta que ele tem uma esposa. Porém, a gente não sabe ao certo se ele é o Tony Stark ou o Victor Von Doom. E isso tem explicação, sim. Eu mostrei para vocês em um vídeo que eu lancei no ano passado de como o Homem de Ferro vira o Dr. Destino, de que uma das histórias, o Dr. Destino, ele acaba trocando de corpo com o Homem de Ferro. E a gente pode pressupor de que sim, esse aqui é um momento em que o Destino ele acaba trocando, justamente por conta que no próprio quadrinho o Stark sempre foi mais inteligente, o Stark sempre foi mais à frente e sempre talvez até mais privilegiado do que o Victor Von Doom, e na inveja o Victor Von Doom acabou trocando de corpo, assumindo assim o corpo do Tony Stark. Então a gente pode pressupor de que esse Dr. Destino ele pode ser sim o Tony Stark, ele pode ser sim o Victor Von Doom, só que trocando de corpo, justamente por isso, porque pô, já que o Homem de Ferro ele tem privilégio, então eu vou trocar de corpo com ele, e o verdadeiro Homem de Ferro, o verdadeiro Tony Stark daquela linha do tempo, e está com o corpo do Victor Von Doom. E aí a gente pode pressupor de que a família não seja do Tony Stark, e sim do Victor, porque o Victor já teve uma família já dentro dos quadrinhos. E aí, por conta disso, ele quer vingança contra o Capitão América e ele vai fazer o possível para consertar isso, para remediar o universo inteiro, para ele ter sua família de volta. Afinal de contas, nós vimos lá em What If que a Christine Palmer, lá no Doutor Estranho, ela era um ponto central do universo, que ela tinha que morrer independente do que acontecesse, e quando o Doutor Estranho tentou salvá-la, ele acabou condenando o próprio universo dele. Talvez o Dr. Destino esteja em busca dos poderes para ele justamente fazer isso, para que ele possa remodelar todas as regras do universo e ter a sua esposa e a sua filha viva. Mas isso não significa que ele também não vai precisar de um timezinho. Afinal de contas, eu fiz um vídeo falando sobre os Vingadores Sombrios, que pode ser que apareça no Vingadores Doomsday, nós não sabemos ao certo. Nós sabemos que o Steve Rogers voltou agora como Capitão América.
Na verdade, nem como Capitão América, né? Porque só falou que o Steve Rogers vai voltar, não falou o Capitão América vai voltar. Então, aí está outra teoria. Mas aí podemos pressupor de que isso será uma Guerra Civil 2. Eu confesso que, sendo bem sincero, eu fiquei um pouco desanimado por saber que isso pode ser uma Guerra Civil 2, por conta que, o Vingadores Doomsday, Guerras Secretas, logo em seguida pode ser algo explosivo e, tipo, colocar uma história do tipo, vai ser tipo Guerra Civil 2? Eu acho que é algo que, sinceramente, poderiam... Claro, tem a questão de desenvolver a trama, como é que vai ser e tudo, mas eu acho que poderia ser algo mais cósmico, algo talvez mais aprofundado, algo talvez mais multiversal. E aí você me pergunta, e aquele Doutor Destino que a gente vê lá na cena pós-crédito do Quarteto Fantástico? Existe uma outra teoria de que, assim como a gente vê em Homem-Formiga, Quantumania, que tinha vários Kangs, vai ter outros Doutores Destinos, se assim podemos dizer, dentro do multiverso. E aí, estão inclusive falando que o Cillian Murphy pode ser um dos outros Doutores Destino, o ator que eu esqueci qual é o nome, que ele já fez parte do universo Marvel. Mas assim, tem outras teorias de que dizem que outros Doutores Destinos podem aparecer, e talvez aquele Doutor Destino que aparece lá na cena pós-crédito de Quarteto Fantástico seja um Doutor Destino completamente diferente, seja uma variante do Victor Von Doom. Afinal de contas, lá a gente já sabe que existe a Lativéria. Mas é isso, pessoal. O que vocês acharam dessas notícias? O que vocês acharam do retorno do Steve Rogers lá no universo Marvel, lá em Avengers Doomsday? Como eu falei, é o Steve Rogers que está de volta e não o Capitão América. Beleza? Eu vou indo nessa, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acompanhe aqui o canal para ver mais teorias sobre Avengers Doomsday. Eu vou indo nessa e daqui a pouco volto com outro vídeo. Fui!